Olá, seja bem-vindo ao canal Profeta do Bem e hoje nós vamos trazer um assunto um tanto polêmico. Porque os judeus não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Lembrando que nem todos os judeus acreditam nisso. Graças ao bom Deus, vários judeus já acreditam que Jesus é sim o Messias. Nós vamos ter dois vídeos, um falando porque os judeus não acreditam que Jesus é o Messias e no outro vídeo, que vai ser a continuação, vai ser porque Jesus de fato é o Messias. Eu acredito que Jesus Cristo é o Messias, mas eu estou trazendo esse vídeo para que você tenha conhecimento, para que você possa entender o lado dos judeus, porque eles não acreditam. Sem julgamento, apenas para se aprender, porque o conhecimento, o cansaço é apenas da carne, como dizia Salomão. O primeiro argumento é: Jesus não preencheu as profecias messiânicas. O que o Messias deveria fazer? A Torá judaica diz que ele construiria o terceiro templo sagrado. Vou deixar um link do vídeo falando sobre o terceiro templo. Levaria todo o povo israelita de volta à terra de Israel. O povo de Israel foi repartido e separado há muito tempo atrás. Hoje só existe 3 tribos, né? A tribo de Levi, a tribo de Judá e a tribo de Manassés. Introduziriam a era de paz mundial e terminaria com ódio, opressão, sofrimento e doenças, como está escrito: nação não erguerá espada contra nação, nem o homem aprenderá a guerra. Yeshayahu 2:4. Divulgará o conhecimento universal sobre Deus de Israel, unificando toda a raça humana como uma só. Como está escrito: Deus reinará sobre todo o mundo naquele dia. Deus será um e o seu nome será um. Zacarias 14:9. Se bem que Jesus pregou para todas as pessoas que quiseram lhe ouvir, né? O cristianismo contradiz a teologia judaica. É o segundo argumento. Deus em 3. Lembrando que nem todo cristão acredita no conceito de trindade, né? Esse argumento aqui é mais um argumento mesmo que é da maioria, mas nem todo cristão acredita na trindade. Mas enfim, os judeus eles trabalham sempre contra isso. A ideia cristã da trindade quebra Deus em 3 seres separados: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28:19. Compare isto com o Shema, a base da crença judaica. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o Senhor é um. Devarim 6:4. Os judeus declaram a unicidade de Deus todos os dias, escrevendo sobre os batentes das suas portas. Esta é a primeira coisa que uma criança judaica aprende e fala quando aprende a falar. E é uma das últimas coisas também que um homem adulto judaico fala antes de morrer, que Deus é um só. Um homem como Deus. Os cristãos acreditam que Deus veio à Terra de forma humana, como disse Jesus: eu e o Pai somos um. Lembrando que também nem todos os cristãos acreditam nisso, né? Acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas nem todos acreditam que Deus e Jesus são um só. Maimonides devota a maior parte do guia para os perplexos. A ideia fundamental que Deus é incorpóreo, significando que ele não assume forma física. Deus é eterno acima do tempo e infinito, além do espaço. Não pode nascer e não pode morrer. Dizer que Deus assume uma forma humana torna Deus pequeno. É assim que os judeus acreditam. Mas acreditar também que Deus não assume uma forma humana não seria limitar o poder de Deus, falando que existe algo que Deus não pode fazer, né? Os judeus aparentemente são bem contraditórios nos seus pontos de vista. Mas continuemos. O intermediário para a oração. É uma ideia básica na crença cristã que prece deve ser dirigida através de um intermediário, começando com um padre, se bem que nem todos precisam de um intermediário. E eles vão e afirmam que o próprio Jesus é o intermediário, pois disse: nenhum homem chegará ao Pai a não ser através de mim. Mas os judeus não estão esperando o Messias, da mesma maneira como nós acreditamos que o Messias veio e que é o Messias que nos leva a Deus. Por que os judeus estão esperando o Messias também? Eles vão se chegar a Deus sem o Messias? Se quem trouxe o conhecimento de Deus para a terra foi Jesus Cristo, logo, pois, é claro que é Jesus Cristo que nos levou a Deus, porque sem ele nós não teríamos conhecimento de Deus. Outro argumento: envolvimento no mundo físico. O cristianismo frequentemente trata o mundo físico como um mal a ser evitado. Maria, a mais sagrada mulher cristã, é retratada como uma virgem. Padre e freiras são celibatários, e os mosteiros estão em locais remotos e segregados. Em contraste, o judaísmo acredita que Deus criou o mundo físico para nós desfrutar, para o nosso prazer. A espiritualidade judaica vem através do envolvimento no mundo físico de maneira tal que acende e eleve. O sexo, no contexto apropriado, é um dos atos mais sagrados que podemos realizar. O Talmud, livro judaico, diz que se uma pessoa tem a oportunidade de saborear uma nova fruta e recusa-se a fazê-lo, terá de prestar conta por isso no mundo que irá vir. Com isso, eu acredito sim nos judeus também. Eu acho que é irrelevante essa questão de não casar. O homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Apenas nisso eu acredito nos judeus. Os padres deveriam casar e as freiras também. Mas enfim. 3.
Jesus não personifica as qualificações pessoais do Messias. Jesus não foi um profeta, segundo os judeus. A profecia apenas pode existir em Israel, quando a terra for habitada por uma maioridade de judeus. Durante o tempo de Ezra, cerca de 300 anos antes de Cristo, a maioria dos judeus recusou-se a mudar da Babilônia para Israel, e assim a profecia terminou com a morte dos 3 últimos profetas, Shagai, Zacarias e Malate. Jesus apareceu em cena aproximadamente 350 anos após a profecia ter terminado. O que eu admiro dos judeus é que eles acreditam que Jonas de fato entrou na boca de uma baleia, o que é algo impossível, mas eles não acreditam que o Messias poderia nascer em tempo de não haver mais profecias, né? Eles não acreditam que um profeta poderia nascer num tempo em que não existe mais profecia, mas eles acreditam que o Jonas sim entrou na boca de uma baleia. Então eu acho que os argumentos dos judeus eles é mais para se justificar, para continuarem se acreditar. Eu particularmente continuo acreditando que Jesus é sim o Messias. Mas continuemos. Descendente de Davi. O Messias deve ser descendente do rei Davi pelo lado paterno. Segundo a reivindicação cristã, que Jesus era filho de uma virgem, não tinha pai, e dessa maneira não poderia ter cumprido o requerimento messiânico de ser descendente do rei Davi pelo lado paterno. Ora, pois, a nossa Bíblia cristã afirma que Jesus era filho, sim, por parte paterno de José, pelo menos filho carnal, porque José era considerado seu pai, e José era descendente direto de Davi. Logo, pois, até esse argumento judaico é contraditório, porque Jesus veio sim da descendência de Davi. Outro ponto que eles não creem: observância da Torá. O Messias levava o povo judeu à completa observância da Torá. A Torá declara que todas as mitzvot permanecem para sempre, e quem quer que altere a Torá imediatamente é identificado como um falso profeta. Devarim 13, de 1 a 4. No decorrer de todo o Novo Testamento, Jesus contradiz a Torá e declara que seus mandamentos não se aplicam mais. Jesus nunca falou isso. Jesus sempre falou: eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumpri-la. Se em algum momento aparentemente pareceu que Jesus mudou a lei, é porque Jesus estava seguindo a lei, e quem de fato não seguia a lei eram os fariseus e mestres religiosos israelitas naquela época. Vocês estão vendo como os argumentos judaicos eles são contraditórios para eles mesmos? Vamos para outro ponto. Versículos bíblicos referindo-se a Jesus são traduções incorretas. Os versículos bíblicos apenas podem ser entendidos estudando-se o texto original em hebraico, que revela muitas discrepâncias na tradução cristã. Não concordo com isso. Porque a Bíblia ela foi escrita de maneira a ser fiel até os dias de hoje. É tão tal que o livro de Isaías foi comparado com a mesma tradução original de 4.000 anos atrás e não havia falha. Nascimento virgem, outro ponto. A ideia cristã de um nascimento virgem é extraído de um versículo de Yeshayahu, descrevendo uma alma que dará luz. A palavra alma sempre significou uma mulher jovem, mas os teólogos cristãos, séculos mais tarde, traduziram-no como virgem. Isto relaciona o nascimento de Jesus com a ideia pagã do primeiro século, de mortais sendo impregnados por Deus. A gente nunca levantou Maria como virgem. Como eu falei, isso é mais um dos pontos da Igreja Católica. Crucificação. O versículo em Terrelim afirma: como um leão eles estão em minhas mãos e pés. A palavra hebraica, como um leão, é gramaticalmente semelhante à palavra ferir, muito. Dessa maneira, o cristianismo lê o versículo como uma referência à crucificação. Eles furaram minhas mãos e pés. Servo sofredor. Os cristãos afirmam que Yeshayahu, Isaías 53, refere-se a Jesus. Na verdade, Yeshayahu 53 segue diretamente o tema do capítulo 52, descrevendo o exílio e a redenção do povo. Nessa passagem, eles falam que o capítulo 53 de Isaías não é uma referência ao Messias, mas é uma referência direta ao próprio povo judeu. E mais uma vez, eu não acredito nisso, porque todos os textos de Isaías 53 batem com toda a vida de Jesus Cristo como servo sofredor. No período da era medieval, os judeus israelitas acreditavam de todo o seu coração que essa passagem era destinada ao Messias. Depois que eles viram que essa passagem batia com tudo que Jesus Cristo viveu, eles mudaram essa passagem no seu contexto, dizendo que não se refere ao Messias, e sim que se refere ao povo judeu. Então isso já fica como um conhecimento para vocês não serem levados por essas ideias aí judaicas. Então é isso, pessoal. Esses são alguns dos argumentos. Tem também a questão dos judeus e gentios. O judaísmo não exige que todos se convertam à religião.
A Torá de Moshe é uma verdade para toda a humanidade, seja judia ou não. O rei Salomão pediu a Deus para considerar as preces dos não-judeus que vão ao templo sagrado. Reis 1, 8, 41 a 43. O profeta Yeshayahu refere-se ao templo sagrado como uma casa para todas as nações. O serviço no templo durante Sucote realizava 70 oferendas de touro, correspondendo às 70 nações do mundo. De fato, o Talmud diz que se os romanos tivessem percebido quantos benefícios estavam conseguindo do templo, jamais o teriam destruído. Os judeus nunca buscaram ativamente converter as pessoas ao judaísmo, porque a Torá prescreve um caminho correto para que os gentios o sigam, conhecido como as 7 leis de Noach. Maimonides explica que qualquer ser humano que observe fielmente estas leis morais básicas recebe um lugar apropriado no céu. Mas o próprio Jesus Cristo também deixou bem claro que a salvação não era exclusiva dos judeus, e o próprio Jesus Cristo também pregou para os gentios, mostrando para os gentios uma maneira de se achegar a Deus. Esses argumentos aqui, que são os argumentos que fazem os judeus não acreditar que Jesus Cristo é o Messias, e são argumentos que eu considero totalmente irrelevantes e contraditórios para os próprios judeus. Eu dei minha opinião em cima desses argumentos porque eu não pude suportar ver tamanha enganação sendo pronunciada. E eu continuo acreditando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que de maneira alguma um Messias virá nos tempos de hoje. Jesus Cristo vai voltar sim, mas quando ele voltar, não é mais para fazer o que fez quando veio da primeira vez, que foi se sacrificar e salvar o homem do seu próprio pecado. Que quando ele vir, ele vai vir já para governar ou como juiz. Com isso eu finalizo e no próximo vídeo nós traremos argumentos que comprovam fielmente porque Jesus Cristo de fato é o Messias. Até mais.